tem um material de construção ali, né? Esse é o pôster, é o pôster, né? É a imagem de divulgação. Sim, que tá na Amazon. Tá. Que são as barras nela, né? Então. Tá, e aí? Comenta pra nós aqui. Esse, já aquele de novo, né? O Doc Reality, né? Como exatamente. Veja bem, a gente tinha o desafio, né, de encaixar uma história que já tinha acontecido, que era o Doc, e com o público, né? O público que a conhecia como ex-namorada do Senna, e toda essa história para ser contada. De mais de 40 anos de carreira na TV. Ela fez 40 anos durante o programa. Foi um dos episódios. Então, é aquele lance dos dois públicos, né? Começa com esse desafio de eu ter um produto sendo construído e eu já tenho esses dois públicos. Ela fez 40 anos de TV e 50 anos. Olha. Nossa, né? E a gente tem assim, abre lá o primeiro episódio falando, acho que era o Silvio Santos falando, ela dançando, quantos anos você tem? Ela, 11. E ela já estava dançando no Silvio Santos. Então ela cresceu nesse ambiente. Tá. Aí, tem o reality, né? A gente definiu isso. Que o reality era uma coisa que também ia conversar com as pessoas do momento atual. Que são os fãs dela na Fazenda e o pessoal que acompanha muito em rede social. Né? Sim. E falar com esses dois públicos para atender essas duas estruturas diferentes. A gente poderia ter invertido. Eu vou passar Doc para os mais jovens e vou fazer um reality pro pessoal de antes. Sim. Mas definimos dessa maneira. Perfeito. Então aqui é o recorte e ali como eu comprovo esse recorte definido por nós. Perfeito. Como unir este produto, né? A gente... Acho que pode passar. A gente entendeu que um depoimento dela, que é uma questão de narrativa, né? Uma ferramenta de narrativa muito comum em Doc Reality, que é o depoimento, é a pessoa falar para a câmera, seria o ideal para juntar as duas coisas. Então é sempre um comentário dela, sobre o reality, o que aconteceu no aniversário, como você se sentiu naquela situação, por que você ficou chateada quando fulano não apareceu na festa, etc, etc. E o depoimento dela sobre questões do passado também. Naquele momento que você ficou 7 anos fora da TV aberta, como você fez para viver, quais foram os impactos na sua vida. Então, o comentário dela sobre a coisa que a gente tinha acabado de mostrar, seja ela doc ou reality, fechava. Então, essa era a estrutura que a gente montou. Então, qual material eu ponho na tela? Perfeito. Material de pesquisa. Aqui já pro tá doc. Um pouco de tempo de tela também, né? Você tá já definindo volumes, né? De informação que você vai colocar por cada um. Okay. E a gente colocou também recursos para inovar na linguagem, para não ser uma coisa chata, né? Um pouco de arquivo, ela comentando, um pouco de reality, ela comentando. Isso é chato, assim, se for só isso. E como que a gente ia inovar? Um pouquinho. A gente trouxe uma coisa um pouco fragmentada, que ela passeando por um camarim, que o pessoal montou, um estúdio lindo, que trouxeram milhões de coisas do acervo pessoal dela. Então tem ela vendo uma boneca, tem ela vendo um esmalte, coisas que ela nem lembrava dela mesma. E interagindo com isso, faixa de Miss, jaquetas do Ayrton Senna. Então o objeto faz uma ponte aí com a realidade que eu tô vendo. Né? Uma cena meio montada, mas para me dar essa estrutura de ver o real acontecendo no momento do reality, que conecta com aquela história que eu contei no doc. Exatamente. É o ver do momento. É o ver. Eu vejo ela interagindo com aqueles elementos do passado que eu acabei de mostrar numa propaganda da Impala. Pronto. Tem uma propaganda da Impala de 95. Eu preciso ver ela pegando e falando, nossa, eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Maravilhoso isso. Conecta o passado presente de uma maneira muito legal. Muito bonita. E assim, é previamente controlado, porque ela entrou lá, falou, nossa, que lindo, que diferente. Ela não sabia o que ela ia encontrar. Não foi ela que definiu isso. Não foi ela que separou os objetos, nem a equipe dela. Então essa é uma parte totalmente surpreendente, mas que contribuía para a nossa narrativa. Que configura também uma sensibilidade de quem está produzindo esse tipo de peça, né? De não preparar tudo 100% para esse personagem, porque senão você quebra esse ineditismo, essa espontaneidade, né? A preparação é quase zero. É assim, data, horários. Você vai ao Fashion Week, você vai ter a abertura do Fashion Week. Aí a gente tem que filmar se vestindo, etc. Ela sabe que ela vai, ela sabe que é o Fashion Week, mas
tudo o que acontece lá. O que acontece lá, não. Então é quase assim, tem o famoso abre a caixa, fecha a caixa da criatividade. Não, a criatividade vai ser, joga ela dentro da caixa e deixa ela ver o que ela faz. É isso, Ela traz a agenda dela também. Sim. E aí lá a gente pode filmar, mas vai filmar o quê? Vai colocar quais ações? Isso que é diferente. Muito bom. E aí essa parte dos conteúdos de redes sociais, ela ia fazendo com o próprio celular e vocês iam colocando também na... tá. Isso é o que acontece. A gente falou, vai sair um doc reality colocando do tipo, é uma surpresa, vamos ao Fashion Week? Que as pessoas viram ela no Fashion Week há um ano atrás. Qualquer obra audiovisual vai sair perdendo, no mínimo por 6 meses, em relação à rede social no ineditismo. Não vou surpreender ninguém. Eu tenho que contar com o fato das pessoas esquecerem que ela foi lá. E mostrar outro ponto de vista também. Exatamente. Mostrar melhor e mais bonito. Sim. E o camarim, e uma conversa que ela tá muito brava por conta de uma roupa. Ou ela brigando com o cabeleireiro, ou com... Coisas que ela não postou. né? Coisas que ela não postou. Mas, ainda assim, cadê o meu ineditismo? Então, se eu coloco lá partes daquilo que o público esteve junto, eu consigo pelo menos criar uma ponte. Que é como se você estivesse num almoço de família contando como foi o casamento da minha prima. Tava todo mundo lá, mas eu tenho outra forma de contar, eu quero um pouquinho dos bastidores e não trago como uma grande novidade as ações que já foram para as redes sociais. E aí eu trago esse pequeno vínculo. Os stories, alguns comentários de redes sociais que ela sofreu, ela tem uma coleção de haters também. É legal que você faz os fãs lembrarem, né? Quem é fã mesmo. Eu lembro desses. Eu tava lá. Eu vi, eu tava no casamento. Sério que deu errado aquilo? Exatamente. Aí você conta uma outra perspectiva. Maravilhoso. Muito legal. Podemos ir pro próximo, que aqui acho que ia ter estrutura. Essa estrutura que o Douglas adora. Isso aqui eu vejo tanta coisa. Gente. Vejo 8 episódios, sem 45 o Douglas como professor. Porque eu fiquei morrendo para fazer esse slide. E eu pensei, o Doug vai adorar essas caixinhas. Então, a gente tinha 50 minutos, 45 minutos de tela por episódio. É muita coisa. É bastante coisa. Pra você pegar em reality, porque é aquilo que você falou, como eu dou um tempero. Pra ser chato é muito fácil, gente. Tipo, ela chegou atrasada, e daí? Sabe? E fora a repetição, né? Porque De 8 ação. episódios, se você repete alguns acontecimentos, ou se você deixa conteúdo. escapar, né? É muita coisa. É muita coisa. Por temporada, né? Por temporada. Então, a gente tinha que fazer, de novo, a divisão que já tá no nome. Doc Reality. O quanto de cada coisa. Aí é depender do tema. Eu não posso definir que eu tenho meia hora de documentário de um material que eu não tenho. Por isso que ter uma grande pesquisa e alguém que mergulhe na pesquisa e entenda o que eu tenho a disponibilidade para colocar no roteiro é importantíssimo. A pré é importantíssimo. Então eu vou sempre ter esse desafio, né? Como eu preencho em tela para contar a história que eu quero contar, dessa resiliência e tal. A gente definiu lá 3 linhas narrativas. E elas não são equivalentes, 15 minutos de cada uma em tela. Não, eu tenho que ter uma história macro que pegue os 8 episódios, que é ela mesma. Apresentar a personagem e o nome, no nosso caso, que eram as barras, né? Ela tem que falar, ela tem que enfrentar uma barra pesada, né? No caso, o pai faleceu, o irmão faleceu. Cada episódio trazia essa grande trama A com essa grande barra que ela atravessava. Ou uma grande barra e como ela lida com isso. Então, o luto é uma questão muito presente na vida dela. A mãe dela é o ser mais... o foco dela, é quem ela mais ama, claramente, assim. Não que ela não ame. Sempre foi uma personagem na vida dela, né? A mãe dela. A mãe é uma personagem. A diretora brincava que eu deveria chamar tudo por Dona Ema. Porque ela é muito, muito dedicada à mãe. Então, assim, é na pesquisa que você vê isso. E até arrepia de falar, porque a gente já vai querendo contar esse mulherão de 50 anos, super bem sucedida, que tá à frente da fazenda, e vamos mostrar como ela superou o embargo da TV, mas na verdade
a dor atual, a barra atual, é ver uma mãe envelhecendo e caminhando para um processo de partida. Então, que é uma dor em qualquer momento da vida. E para quem atravessou tudo isso, com esse vigor, fala assim, eu vou pegar isso na mão, eu não vou deixar isso acontecer. E aí a gente não consegue, né? Porque não consegue, não vai. Não tá nas nossas mãos. Eu já perdi tanta gente, eu vou perder ela também. Não vou. Eu vou fazer tudo. Então eu vou levá-la na hidroginástica, vou entrar na piscina e vou obrigá-la a fazer aula, porque a mãe dela não quer fazer aula. Parece pouco. Minha mãe de 80, não lembro quantos anos, 85, sei lá. Não quer fazer aula de hidroginástica. Comum. Mas nesse caso, você vê que não é comum. Com todo esse relevo. Toda uma profundidade, você vai ficar vivo até o final. Porque todo mundo morreu. Aí, então, essa história ela tem um começo, meio e fim? Não. Ela é ongoing, como a gente chama. Sim, ela tá acontecendo. Ela tá acontecendo e vai continuar. Mas por ser A, tem um tempo maior ou não? Você falou no começo que nem todo... maior. Só a tem, tá bom. Mas também, assim, não é uma conta matemática, dúvida, claro, mas é a história que todo mundo quer ver mais, né? Que prevalece. Sim. A história B, ela sim tem um tema bem específico, né? Que a gente tinha esse briefing do canal, inclusive. Que é a maturidade, ela vai falar com mulheres de 50 anos ou mais. E uma ideia que era ela engravidar aos 50, porque tinha toda a questão da Cláudia Raia ter engravidado com 56, ela queria mais um filho, ela só tem um filho, e ela quer mais. Então, como que a gente ia lidar com esses problemas? São problemas específicos desta temporada. Não cabe na outra. Então, a gente ia começar e terminar dentro dessa temporada. Para onde vai isso? Para o clima, não é climatério, para menopausa, para ver questões de óvulos, hormônios, dermato para pele, ginecologista. Então, é o arco dramático desta temporada. Né? Essa é a história B. Aí é muito mais fácil da gente definir a ação. Aonde ela vai? Ela vai no esteticista, ela vai no... Porque tem esses objetivos claros. Né? Ela vai no médico, ela vai no carnaval, ela é uma estrela do carnaval. Sim. Ela tem uma vasta história com o carnaval. Como que o público reage a ela? Ela sofreu Qual é o impacto para ela nesse processo? Exatamente. Também de ir, que é muito físico, né? É muito físico, dá conta de ficar lá na Sapucaí. As pessoas fizeram muitas críticas em relação ao jeito dela sambar. A gente trouxe isso em tela e ela falou, samba você. É o jeito dela, não tá contente, samba você. Então, se fecha aí. E aí tem uma história menor, que é a história C, mas ele precisa deixar uma dúvida no público. Se ela vai engravidar ou não, porque o marido, inclusive, não queria. Então, se ela vai conseguir ou não convencer o marido a ter um novo filho, fica um pouco então é um mini plot ali. Que tá ali um mini plot. Perfeito. Mas aos 50 é mais difícil, etc. Agora, a gente trouxe a ideia de mudança de casa. Que ela tem um apartamento, que ela mora há muito tempo. Ela sente que é pequeno para eles. Se a família crescer, vai ser menor ainda. Então, vamos procurar uma casa. Aí vira um outro mini plot. Não aparece em todos os episódios, mas é rico na hora de você filmar. Então, procurar casa é legal, filmar casa é legal, mostrar um quarto bagunçado e ela te traz ações também, né? Traz ações. É importante. Quando você tem essa história, recorte longo também, não? Sim. E de tempo, né? Um recorte tão longo assim, quer dizer, isso. Também não é um processo de um mês, pode demorar um ano, pode demorar 2. Exatamente. Então também te dá um senso ali de tempo em que todo o arco vai acontecer, Exato. Né? Com começo, meio e fim. E sempre pensando, eu preciso ter ações em tela. Um doc é coisas do passado. Mesmo que seja um vídeo dela no Faustão, ainda tem uma coisa até de licenciamento de imagem, como é caro comprar arquivo, gente, é muito caro, é R$4.000 um minuto, 20 mil reais um minuto, dependendo da emissora. Então não dá, não é tudo que a gente via que podia ir, porque não ia ter dinheiro para pagar. Como resolver isso de outras formas, né? Que, por exemplo, o camarim é um jeito de resolver, o camarim com as peças é um jeito de resolver isso. Super. Muito bom. Vamos passar pro próximo? Aí, sim. Que eu falei. O desdobramento. Legal. Aniversário de 50 anos na Bahia, da história A, envelhecer em frente às câmeras, é a barra
que a gente definiu para essa história A no primeiro episódio, né? Quais são as barras? A história B do primeiro episódio é o São Paulo Fashion Week e um médico. Então já são 2 ações, né? 2 diárias, 2 ações para formar, no máximo 5 minutos em tela de cada uma. E engravidar mais aos 50. Então é uma conversa que ela tem com os amigos no aniversário. Em termos de produção, já está resolvido dentro da história A. Sim, exatamente. Perfeito. E a história C é a vontade que ela cita de mudar de casa também numa conversa e filmando a casa. Eu não lembro exatamente se essa cena tá ou não no primeiro, mas é o quarto do Vitório sendo muito pequeno, dá pra ver que não tá legal. É um quarto para uma criança, não para um adolescente. Sim, é uma problemática ali. Gente do céu, que foi aquele roteiro? Porque é muito grande. Gente. É muito detalhado, Elo. Tem muita informação ali. Isso. Que é o roteiro que vai para finalização, que é isso, que vai para pós-produção. Que é esse outro grande dilema que a gente também cansa de ouvir de produtoras, de profissionais que estão ligados a esse fazer, de que eventualmente pode pensar o roteirista como esse profissional que entra no começo da produção, roteiriza antes, como se o projeto nascesse nesse roteiro, nessa idealização, e aí chega para montar. A realidade se mudou completamente, não é aquele roteiro, não temos o roteiro. Então tem esse roteiro da pós, que junta tudo e aí você vai entregar para você fazer essa finalização, né? Isso. A importância desse projeto, conta um pouquinho. Aí a gente tem mesmo, né, essa cena. Enquanto você fala, a gente consegue ver se tem as cenas. Tranquilo, né? O que acontece, assim, no reality, o roteirista tá em todas as pontas. Então primeiro vai, no mínimo, um levantamento de pautas e ações. Que é esse pré. Durante o reality, anotando o que está acontecendo, né? Quais ações que deram certo ou não. Teve um episódio dela ir para uma homenagem do Silvio Santos e ela não conseguiu chegar a tempo da homenagem. Então, a nossa pauta era a homenagem do Silvio Santos. E virou porque não chegou e teve um atraso. Para o reality, muda a história? Nem tanto, porque eu estou mostrando o conflito dela. Mas é ruim dentro de uma programação de filmagens. Você perdeu aquele grande evento, que seria onde tudo se ia ser resolvido. Exatamente. Mostrar. Né? Começo, meio e fim daquele plot dentro daquele episódio, mas eu tenho outras coisas que eu posso extrair disso. Perfeito. E aí tem o roteiro que vai para edição mesmo, que tem a minutagem da cena que eu quero, da fala que eu quero. E isso é muito importante, porque às vezes eu tenho uma simples frase que fala, odiei. Uma palavra. Já diz tudo, né? Isso diz tudo. Isso eu posso colocar odiei ou posso colocar amei. E você trouxe completamente a história. Exatamente. Eu mudo uma história de 5 minutos ali. Então, essa delicadeza, essa sutileza vem do roteiro que vai para edição. E aí a edição vê e fala, não funcionou. Eu tenho ela brava vendo uma coisa e no fim ela fala, amei. Não amou. Aí eu tenho que buscar cenas que mostrem que ela tá, pelo menos, gostando um pouquinho. Ou eu troco a ideia que eu quero passar daquilo. Ou seja, tem porque senão você não vai mostrar de sequência, né? De montagem, né? De montagem. Claro, é um sentido que muito bom. Você estrutura na montagem, Exato, você estrutura e aí o editor é uma peça-chave em qualquer circunstância do audiovisual. Tem que ser muito bem escolhido, Tem que ser muito bem escolhido. Tem que realmente saber fazer o formato. Exato. Não tem como. E você participa desse processo do começo ao fim. Então, desde a pré até a pós, você tá ali. Sim, até o episódio aprovado. Você fala, ótimo, só faltam 7. E tem que... Olha, eu sei que não... Pode não ser relevante pra gente pensar a estruturação, mas... Tempo médio, porque eu vi, são muitas páginas, é muito material de decupagem, são muitas anotações. E assim, só para ter um parâmetro, assim, um cheiro de montagem desse tipo de peça, de roteiro. Quanto tempo mais ou menos leva entre você fazer todo esse recorte e chegar na versão que você vai entregar pro editor, para ele pelo menos fazer o primeiro corte lá, digamos? Olha, o ideal, eu tive a pauta e eu tenho tudo filmado, tá? Vamos dizer assim. Aí eu tenho algumas ferramentas. Vou assistir tudo? Muito difícil. Eu, por exemplo, tinha várias funções ali dentro. Assistir tudo que foi gravado não dava.
a maior parte dos episódios de Barras Invisíveis não tinha um produtor de conteúdo em cena. Então, tinha uma outra roteirista que assistia e ia dando um resumo. E aí, eu lia os materiais que ela decupava. Há softwares para isso também. Lá foi um recurso humano. E pegava e falava, isso é interessante. Vou lá, assisto e vejo se é interessante mesmo ou não. Então ela te aponta para você também não ir. Porque muitas vezes a decupagem tinha um olhar e a gente tinha outro. Perfeito. Também é isso, falando, olha, esse tipo de emoção aqui é muito mais legal de colocar, vamos dar uma ressaltada, etc, etc. Ou ela falava, olha, esse dia inteiro aqui foi chato. Não, a gente vai ter que extrair alguma coisa. Só pra gente mostrar também o que é a decupagem, né? Que a gente... isso é o roteiro. É o próprio roteiro, né? Muito exatamente, desculpa, eu falei errado. Uma das versões, muito tá? grande, né? Dá uma pincelada, assim. Dá um para scroll, numa página assim, qualquer. Só para as pessoas poderem ver. Porque o que a gente percebe é isso, né? Tem uma indicação, por exemplo, de um timecode, mas tem uma fala já decupada, que você quer aquele trecho, e aí tem inserts, quer dizer, tudo isso vai para um editor que tem que estar muito preparado para não só receber isso, mas ter esse olhar da narrativa como um todo, fazer uma leitura crítica do roteiro. Tem esses processos, né? Você, com o editor, faz uma passagem de bastão, digamos assim, olha, o episódio tá com essa cara, tem esses momentos chaves, não perca isso de vista. Como é que é esse momento de aterrissar, né, junto com o editor, para tentar chegar ao máximo possível nessa narrativa? O mundo ideal é a gente conversar roteiro a roteiro, etc. Essa é a 5ª versão, né, desse roteiro. No final, acho que tem outras. Porque o primeiro é o que define o formato, né, da edição. Mas a gente tinha um grande desafio, que era colocar muita coisa de arquivo e o jeito que aquilo estava salvo. Então eu tinha muitas pastas. Tinha pasta por data, tinha pasta por área, eu tinha pasta por... Uma questão de indexação até, né? Haja organização. Exatamente, tinha equipe de pesquisa para isso, conteúdo que ela junto, e aí a edição, onde a edição acha isso, se está em alta ou se não está. Então essa comunicação deu um grande trabalho. E é normal, eu até pensei, falei, eu acho que eu vou fazer uma pós ou até um mestrado em processos, porque... com de fato, esse crescimento que eu vejo que vai acontecer de doc-realities, esse processo é fundamental. Se perde muito se você não for muito atento. Eu sou um pouco perfeccionista. Então eu falo, eu quero aquela foto, eu vi aquela foto na mesa da produtora, cadê? Porque você tem já a ideia na cabeça e se falta a pecinha, é igual um quebra-cabeça, são muitas peças. Mas se você sabe que se faltar uma, você vê o buraco. Sim. Então, isso é só estando mergulhada no projeto mesmo. Você me perguntou de tempo. O tempo, acabamos não fechando isso. Eu diria que o tempo ideal, se você tem esse mergulho mesmo, é 1 semana por episódio. Para você ter a revisão, a leitura de tudo e um pouco atrás as coisas, assim. Tô falando 8 horas por dia de trabalho. Que também já fez esse trabalho prévio de filtrar algumas informações para chegar até a tua escrita. Então, exatamente. Considerando uma pré antes de escrever. Não deu uma decupagem prévia. Porque senão eu tenho tempo de assistir. Isso, perfeito. Eu também acho que a IA vai trazer muitas mudanças para isso. Assim, a questão de transcrição é muito fácil a IA, né? Muito fácil de fazer. Mas e economiza um baita tempo, né? Exatamente. Nesse caso. É uma ferramenta incrível para isso. Exato. Agora, conectar as emoções ali, o que representa aquela bendita foto. E faz toda a diferença em tela, gente. Faz. Isso é muito humano, né? É muito humano. Aí não tem IA que... E aí, Elo, pra fechar, eu queria te fazer uma pergunta que para um roteirista de ficção que quer migrar para não ficção, qual que é a principal dica que você daria, assim, para dar essa virada de chave mesmo, assim? O que não pode faltar? O que ele tem que absorver? De que fonte que ele tem que beber? Olha, pessoalmente ele tem que gostar de pesquisa. E aí eu acho que existe a não ficção doc e a não ficção reality. Os dois lados. Ele quer um doc reality. É um caminho. Ele tem que começar a ler biografias. Começar e conversar com essa área, né? Eu leio muitas biografias. Eu adoro. Eu tô trabalhando, inclusive,
num novo doc reality de um artista plástico, mas aí vai ser longa, que chama Antônio Petkov, e é isso, assim, eu estou vivendo junto a vida para entender. Então, ele primeiro tem que ter essa predisposição e ser um pouco pesquisa, para então ser roteirista. Agora, os caminhos do mercado, voltando, esse é o doc reality, só pro reality, aí eu acho que ele tem que entrar em contato com as produtoras que fazem reality. Por exemplo, a Teleimage faz, né? Fez A Grande Conquista, faz A Fazenda, etc. Sim. E se disponibilizar a ser roteirista de set, né? Falar, eu quero trabalhar como roteirista de set. Aí ele tem que ter muita disposição, velocidade para anotar e uma percepção, uma observação muito atenta. É um mercado grande, porém um pouco fechado, né? Não é fácil trabalhar, enfim. Então, acho que ele tem que começar aí, começar a buscar esses contatos, se disponibilizar a trabalhar em set. Nem todo roteirista gosta de set, a maioria gosta de ficar no computador um pouco mais isolado. É um outro perfil. O roteirista de reality não é o perfil do introspectivo. Ele é o que gosta das fanfics, ele gosta de acompanhar as histórias da internet, por aí vai. Mas é ótimo, né? Tem uma ter essa vivência de set, essa vivência de reality mesmo, de vida real de ali. campo, né? Tem uma pegada de campo, é um perfil muito diferente. É pegada de campo. Então, se ele quer ir para essa área, eu acho que ele primeiro precisa ter a noção que ele vai trabalhar com essa ideia de personagens reais. E entrar em contato com as produtoras ou outros roteiristas e se disponibilizar, né? A trabalhar nessa área de set, de ficar 12 horas lá em cada gravação, etc. Essa migração, ela é muito incomum. A maioria das pessoas chega querendo ser roteirista de ficção. É muito difícil quem fala, quero ser roteirista de reality. É curioso isso. Todo mundo vai para aula de roteiro para criar uma ficção. Engraçado, né? Porque o mercado é maior. O mercado de ficção é muito difícil no Brasil. Então. Ele está cada vez mais rarefeito. Exato. E o de reality está cada vez maior. Exato. Então, ele é uma mistura de produção de conteúdo com roteirista. Eu acho que essa é a grande chave. Sensacional. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Elô, muito obrigada. Foi ótimo o papo. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei vir aqui falar também. Tanta coisa, né? Dá pra fazer uma série, gente, sobre doc realities ou realities. Com certeza. Porque gera muito conteúdo mesmo. Tem bastante coisa pra falar. Obrigada. Abrimos o espaço. Obrigado. Até a próxima.